aqui de São Caetano do Sul, na reintegração da professora. Quero agradecer a presença de todos e todas. Nós estamos aqui nesse ato chamando pela reintegração da professora Catarina Troiano e do professor Renato Mesquita e também do nosso abono. Daqui a pouquinho vai começar a votação, né, pelo nosso tão esperado abono. E eu vou tentar organizar a forma como será conduzido o ato de hoje, tá ok? Então, as pessoas, as entidades vão ter 3 minutos de fala para concluir em 4 minutos. É muita gente, então nós pedimos para que vocês realmente, né, exerça aí a fala, fale em 3, em 4 minutos. A Fernanda, que é a representante do mandato do Mulheres por Mais Direito, ela precisa falar porque ela precisa entrar na Câmara, né, para acompanhar a nossa sessão referente à votação do nosso abono. Então eu vou passar a palavra para a Fernanda e na sequência as entidades, né, os coletivos vão falando, tá bom? Desculpe, logo após a fala da Fernanda, a Catarina e o professor Renato, eles vão fazer a fala deles, depois as FESCs e a PUESP e na sequência as autoridades, tá? E os coletivos, as entidades. Bom, pessoal, boa tarde. Cheguei aqui para trás para ver todo mundo. Boa tarde a todos e a todas. A maioria que eu conheço, mas para quem eu não conheço, muito prazer, eu sou a Fernanda. Eu faço parte, sou uma das co-vereadoras do mandato coletivo de vereadoras aqui de São Caetano, das Mulheres por Mais Direitos. Somos eu, a Paula e a Bruna, que está ali dentro agora na sessão, que já começou a sessão. Hoje é um dia muito importante de luta e acho que é sensacional a gente ter bastante gente aqui fora. A gente está vendo aí um processo absurdo contra os professores, nem deu para o Renato que está ali agora. A gente está vendo um processo absurdo contra os professores, da Catarina e o Renato, que estão sendo perseguidos pela Secretaria de Educação, pelo Colégio da USC, e é importantíssimo que a gente esteja aqui mostrando que essa perseguição é política. Essas 2 demissões são políticas, não são baseadas em fundamentos práticos nenhum, são 2 demissões políticas que está sendo uma prática recorrente dessa cidade, não é de hoje. Então é importantíssimo que a gente esteja aqui garantindo a luta em coletivo e mostrando que isso não vai passar batido, se não vai passar batido nunca, e a gente vai lutar pela reintegração desses professores. A gente tem inclusive uma reunião marcada já com a secretária nova de Educação essa semana. Vamos conversar sobre o caso, mudou a gestão aqui de São Caetano, vamos ver como a nova gestão se comporta, inclusive frente a essa situação. A gente precisa fazer uma conversa com o reitor da USC, inclusive também, que a gente tem que esgotar todas as possibilidades de luta. Mas está aqui hoje, essa pressão é importantíssima, é necessária. Então parabéns para todo mundo que está aqui hoje, e obrigado por essa luta. E hoje também vai ter uma votação muito importante lá dentro da Câmara, que é por isso que eu pedi para essa fala ser a primeira, porque eu vou ficar indo para lá e para cá. Que hoje a gente vota o projeto de lei que paga o abono aos servidores da educação. Os servidores ficaram sem abono o ano passado inteiro e hoje vai ser votado o projeto de lei. Com atraso já, hoje é dia 15 de fevereiro, uma demora, e a gente tem que pressionar bastante para esse abono ser pago, inclusive com retroativo do ano passado, se estender aos professores do Colégio USC, porque a gente sabe que tem uma luta aí nisso, que os professores também recebem um salário baixo, igual da Prefeitura aqui de São Caetano, faz sentido que eles recebam o abono, então vai ser uma luta muito importante travada lá dentro também. Então acho que é importante essa pressão que está aqui fora, a gente se organizar para entrar e fazer essa pressão lá dentro também. Pelo nosso mandato a gente vai fazer uma fala lá em apoio a essa luta que está aqui, importante que a gente faça coro e mostre para esses vereadores da cidade que tem luta, tem força e tem oposição. É isso, valeu. Valeu, Fernanda. Chamar aqui a Arlete para fazer a fala em nome das FESCs. Já em seguida, nós vamos chamar a professora Catarina e depois o professor Renato. Bom, pessoal, não é de hoje que nós estamos lutando para que os professores do município eles sejam tratados de uma forma mais respeitosa. E esse tratamento não se limita apenas aos professores. É que neste caso em específico, os professores
foram demitidos por justa causa, mas todos os profissionais da educação da rede de São Caetano do Sul, nós estamos exigindo respeito. Infelizmente, para aqueles que não são do município, e mesmo aqueles que são do município, nós sabemos que existe uma política estrutural, é um hábito, infelizmente, cultural de São Caetano, a perseguição, o assédio, as situações que os gestores, que são todos cargos de indicação em São Caetano, apenas 1% dos gestores das escolas do infantil são concursados e o restante são gestores de indicação, que eles são pau-mandado do prefeito, da administração em questão, e eles fazem, eles coagem, eles perseguem todos os profissionais da educação. Infelizmente é algo que está na estrutura, na base do município. Com um desfecho, gente, lamentável, que nós tivemos no final do ano passado, dia 27 de dezembro, e no início desse ano, a demissão por justa causa de 2 professores. Professora Catarina Troiano, ela protestou em suas redes sociais. Antes dela fazer o protesto nas suas redes sociais, ela enviou um documento para o secretário da Educação, alarmando, avisando as péssimas condições da escola Alcina Dantas Feijão. O secretário da Educação, além de não dar encaminhamento, ele ainda não ouviu a professora e começou então os atos de perseguição, tá? O resultado disso tudo foi a demissão por justa causa, por insubordinação. A professora, ela protestou contra o retorno das aulas presenciais no auge da pandemia, nessa época, inclusive, do ano passado, que foi quando São Caetano do Sul foi a única cidade dos 7 municípios da região que quebrou o acordo que havia feito com o consórcio das 7 cidades e retorna com o ensino presencial. O saldo dessa imprudência da administração, eles nos deixaram com 7 mortes. Nós tivemos a perda de 7 companheiros nossos da educação, tá? Com uma gestante grávida, com uma professora grávida. No caso do professor Renato, ele denunciou, gente, ele denunciou apenas uma situação de importunação sexual que estava acontecendo no colégio USCS. Os gestores não deram encaminhamento para aquela denúncia e o professor, aquele que estava denunciando, acabou sendo demitido por justa causa, por calúnia e difamação, tá? Então, e existe um indicativo de mais 2 profissionais serem mandados embora também por justa causa até o mês de setembro. Então, essa avalanche absurda de perseguição, ela não vai parar por aí e nós precisamos fazer alguma coisa para impedir que essas atitudes truculentas continuem acontecendo. Então, eu agradeço a presença de todos e todas novamente e estamos na luta, gente. Obrigada. Catarina Troiano, por favor, cara. Pessoal, alô? Primeiramente, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Hoje tem gente que é de São Caetano, tem gente de fora de São Caetano, tenho amigos meus lá de São Paulo. Então, eu acho que, primeiramente, a gente tem que olhar que esse nosso movimento ganhou força, ganhou voz, sabe? A minha voz, a voz do Renato, a voz dos profissionais da educação de São Caetano do Sul começa a se fazer ser ouvida. E o que a Arlete falou,
A gente vivencia isso há muitos anos. Existe uma perseguição estrutural nesta cidade. Os supervisores, os diretores, eles não são concursados para ocupar o cargo. Eles estão em cargos de confiança. E o que isso acontece? A escola, a comunidade escolar, se torna um curral eleitoral do prefeito de turno. E eles não votam o nosso plano de carreira. Nós não temos plano do magistério. Por quê? Porque senão essa gente toda mamando, certo? Na prefeitura ia ter que prestar concurso. E olha, eu juro, eu tenho certeza que 80% dessa gente em cargo de confiança não passaria em concurso público. Não passaria. Eu sou concursada, passei em 4º lugar, meu cargo não foi de favor. A minha demissão foi política, por vingança. Por quê? Ao invés de baixar a cabeça, ao invés de pedir desculpas para a prefeitura, eu achei um absurdo a prefeitura que se desculpar comigo. Eu denunciei a prefeitura, a diretora, a escola, o ex-secretário de Educação. Todo mundo está respondendo no Ministério Público do Trabalho. Eles vão aprender, sim, a respeitar a legislação e os profissionais da educação. Agradeço muito todo mundo aqui. Eu estou bem nervosa, desculpa. Vamos lá, pessoal. Vamos ouvir. É isso aí, gente. É isso aí. Enquanto a gente prepara a fala do Renato, nós vamos ouvir agora o professor Guido, da APUESP São Paulo, representando a professora Bebel. Obrigado. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, estudantes, professores, membros da comunidade. Novamente a gente se vê diante de uma brutal injustiça, como de resto estamos assistindo, né, nesse país, a perseguição à educação, a perseguição à cultura, e obviamente isso tem em alguns momentos, né, não poucos infelizmente, a agressão às pessoas menos profissionais, né, que são demitidos por conta de suas manifestações. Na verdade, nós estamos vivendo no Brasil hoje, né, uma verdadeira caça, né, àqueles que se utilizam da sensatez, seja para defender a vida das pessoas, para que as pessoas não vão para a escola morrer por conta do Covid, seja para proteger alunos e alunas vítimas, né, de assédios de qualquer tipo. Então, a APUESP, e eu represento aqui a professora Bebel também, representar a APUESP, a nossa presidenta Bebel, represento também o mandato, e ambos, tanto a APUESP quanto o mandato da professora Bebel, estão à disposição, né, para os desdobramentos necessários para que a gente possa reverter esta injustiça, né? Então esse é o recado que a gente traz, né, essa solidariedade ativa, para que nós possamos, a partir do caso da professora e do professor, né, começarmos a reverter a situação aqui em São Caetano. E obviamente essa luta se dá no Brasil inteiro, porque é infelizmente uma conjuntura, né, que nos oprime nesse momento, tá bom? Vamos ter, para começar esse ano, nós vamos ter que dar um basta no governo do Dória aqui no estado de São Paulo, e obviamente temos que dar um basta no governo de Bolsonaro também, porque o clima de perseguição, o clima de assédio
né, ele é potencializado com a presença desses infelizes personagens do governo, do Estado e do país. Mas é isso, professor, professora, né, nosso irrestrito apoio, né, à PUESP, o mandato da professora Bebel, como eu disse, e o que precisar, estamos juntos, né? Até a vitória, companheiros. Um forte abraço. Obrigada, professor Guido. Nós vamos colocar a fala do professor Renato, que ele não pôde estar presente hoje, ele está em sala de aula, mas ele mandou um recado, né, a fala dele para nós. Vamos lá. Em seguida, se prepara aí o representante de São Paulo, Douglas. Em seguida, o representante da CUT São Paulo, Douglas, tá bom? Olá a todas, todos que estão aqui presentes, que vieram para esse ato. Acho que, acima de tudo, esse é um ato pela democracia, é um ato pela educação, é um ato pela liberdade. Olá a todas, todos que estão aqui presentes, que vieram para esse ato. Acho que, acima de tudo, esse é um ato pela democracia, é um ato pela educação, é um ato pela liberdade de expressão, pela liberdade de crítica, pela possibilidade de estar dentro de uma gestão que é democrática e sabe lidar com críticas, porque a gestão pública ela é feita por pessoas, ela não deve beneficiar individualmente ninguém. A gestão pública ela é feita por pessoas, ela é feita pelo povo e para o povo, tá? Então, eu agradeço demais a todas as pessoas que estão aqui presentes nesse dia, nesse ato em defesa da educação de qualidade, da educação democrática, de um ensino de qualidade e que promova a igualdade, e que promova a equidade, que combata problemas estruturais da nossa sociedade, como o machismo, principalmente, a cultura de assédio e qualquer questão ligada à estrutura escolar. As crianças que estão, os adolescentes que estão nas escolas públicas, eles merecem ensino de qualidade, uma estrutura digna para que eles possam estar ali e se desenvolver enquanto pessoas, se formar enquanto cidadãos e cidadãs. E a gente está aqui lutando por isso, né? Então, nesse dia, a gente está aqui, em que eu não pude estar presente, mas eu estou aqui junto com vocês, sempre estive, sempre vou estar junto com vocês, os meus alunos e alunas e da comunidade escolar como um todo. São Caetano não pode continuar com essa cultura de perseguição aos seus servidores, às suas servidoras, não pode continuar com essa cultura de intimidação àquelas pessoas que criticam, porque acaba sendo completamente contrário a uma postura de gestão que deve ser democrática. Uma gestão que não sabe lidar com críticas é uma gestão que não entende que ela pode ser falha e que ela vai ser falha. E a pessoa que aponta as falhas, ela não, ao invés dela ser perseguida, ela deve ser acolhida, ela deve ser ouvida. Porque aquela pessoa que vai criticar, ela é, na verdade, um grande aliado, ela se importa com o ambiente, ela se importa com as pessoas que estão ali, ela se importa com a instituição. E ela quer que essa instituição esteja cada vez melhor. E é por isso que a gente está lutando aqui. Eu espero que a cultura democrática ela seja ensinada diariamente, seja praticada diariamente dentro e fora das salas, para que haja uma quebra nessa estrutura machista e patriarcal, para que as alunas não precisem, nem tenham, nem sejam obrigadas a se sentirem intimidadas por quem quer que seja ninguém, eu, seja da instituição escolar. Os alunos não devem se sentir em nenhum momento intimidadas. A escola deve ser um ambiente seguro para que essas alunas possam se sentir à vontade, se sentir seguras, para que possa haver pleno desenvolvimento dessas pessoas, para que elas possam se formar, que elas possam chegar onde elas quiserem.
A escola jamais pode ser um ambiente em que reproduza uma lógica machista, em que reproduza uma lógica que não respeita os corpos. A escola ela deve quebrar com essa lógica, por mais que isso faça parte da nossa sociedade. Infelizmente, a escola deve ser um ambiente em que isso se quebra, porque a gente deve promover uma sociedade igualitária, a gente deve promover uma sociedade acolhedora. E se a sociedade ainda não está assim, é nosso papel formar pessoas que possam promover uma sociedade dessa maneira. Então, eu agradeço demais pelas pessoas que estão aqui, por quem abraçou esse movimento, por quem está aqui apoiando esse nosso movimento de reintegração. E a nossa reintegração ela é muito importante, mas tão importante quanto, ou até mais, é promover uma cultura democrática dentro das escolas públicas, dentro da rede municipal de São Caetano e do país inteiro. Porque esse tipo de cultura é muito presente aqui no município, mas ela também se repete em vários outros municípios desse país. E isso não pode continuar. A gente tem que lutar por uma educação democrática que luta pela igualdade, luta por uma sociedade que luta também por equidade. E para combater essa cultura de assédio, de perseguição, a cultura machista, a gente tem que promover uma educação que seja antirracista, antimachista e seja essencialmente democrática, acolhedora, segura, que garanta a segurança de alunas e alunos e alunos dentro dessa estrutura escolar, para que possam se formar, para que possam ser cidadãos, ser cidadãs, e que possam atuar na sociedade da maneira mais plena e promover uma sociedade também igualitária e acolhedora e inclusiva. Obrigado mais uma vez a todo mundo. Força, seguimos, eu, camarada Catarina e todas as outras pessoas que estão do nosso lado. Meu muito obrigado. Catarina e Renato, reintegração? Já! Catarina e Renato, reintegração? Já! Catarina e Renato, reintegração? Já! Chega de assédio moral, né, gente? Bom, nós estamos aqui com os manifestos da Catarina e do professor Renato. Quem quiser levar para colocar nas escolas, conversar com os colegas, colocar no mural, então pode pegar com a gente, tá? Nós estamos distribuindo, mas nós temos a quantidade para vocês levarem também lá para o chão da sala de aula. Agora eu vou chamar o professor Douglas, da CUT São Paulo. Presidente da CUT São Paulo. Então, boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiras. O que a gente observa aqui em São Caetano, infelizmente, é um ato de perseguição antidemocrático e antecipa aquilo que seria a reforma administrativa que nós derrotamos do Bolsonaro. Eles queriam desmontar o Estado brasileiro, acabar com a carreira do servidor, acabar com a estabilidade, justamente, Arlete, para criar no Estado e nos municípios brasileiros a política do empreguismo, a política daqueles que indicam os servidores para trabalhar na máquina pública. O concurso público, a estabilidade no emprego, é uma conquista da Constituição de 1988 e nós temos que sempre lutar pela manutenção da estabilidade da carreira e do concurso público. Falando sobre o que está acontecendo aqui, eu acho que é importante que a gente, estou vendo aqui a Vera, a Arlete, nós temos que ampliar esse movimento. Esse aqui tem que se tornar um movimento do Estado de São Paulo contra a antidemocracia por gestão democrática nas unidades escolares e contra a mordaça,
porque é o fim da picada um servidor público ser demitido por expressar a sua opinião. É o fim da picada, estão agindo de forma criminosa alguém que apresenta uma denúncia e acaba sendo demitido. Arlete, isso significa criminalizar a vítima e nós temos que combater esse tipo de atitude. Eu quero aqui trazer o apoio da nossa central. Tem vários companheiros aqui do Sindicerve de Santo André, do Simpro-ABC, dos bancários, a subsede da CUT, a APOESP. Nós precisamos ampliar esse movimento. Movimento contra a mordaça, movimento pela democracia e a gestão democrática nos espaços escolares. Estou vendo aqui que tem um deputado estadual. Eu acho que nós podemos fazer uma audiência pública e nessa audiência pública a gente colocar para todo o estado de São Paulo, primeiro, a nossa posição contra essa gestão antidemocrática, a nossa posição contra a mordaça e criar, junto com a classe trabalhadora e a CUT, estará aqui no ABC, em todo o estado de São Paulo, solidário com esses trabalhadores que estão sendo perseguidos. Renato e companheira Catarina, sintam-se acolhidas pelo conjunto da classe trabalhadora, pelos sindicatos que estão aqui e pelos sindicatos de trabalhadores em todo o estado de São Paulo. Nós vamos estar junto como classe trabalhadora, para defender o direito, para defender a gestão democrática, para defender a democracia contra a política de mordaça e o empreguismo e tudo aquilo que está impregnado, infelizmente, nessa cidade. Viva a luta da classe trabalhadora, vamos junto até a vitória, companheiros! Agora, pessoal, nós vamos ouvir o deputado estadual Carlos Gianazzi. Boa tarde a todos e a todas. Olha, nós estamos aqui hoje prestando nosso apoio, a nossa solidariedade à Catarina e ao Renato, que estão sendo vítimas de uma perseguição política, de assédio moral, né? Inclusive de uma perseguição que afronta a Constituição Federal, porque eles estavam exercendo o pleno exercício da cidadania, da liberdade de expressão, da manifestação, defendendo a escola pública, defendendo a vida, né, fazendo denúncias importantes que todos nós estávamos fazendo enquanto educadores, educadoras, enquanto entidades representativas do magistério, dos profissionais da educação. Nós denunciamos exaustivamente, nos colocamos contra a volta às aulas presenciais em todos os momentos e somos contra ainda. Nós não concordamos com isso, né? E no entanto, os nossos dois colegas profissionais da educação, professores, Catarina e Renato, estão sendo perseguidos, né, por uma decisão da prefeitura aqui de São Caetano do Sul, uma prefeitura autoritária. Nós já denunciamos, viu o Douglas falando aqui em audiência pública, nós já fizemos uma audiência pública, inclusive em defesa da professora Catarina. Vamos fazer outra agora, incluindo também o professor Renato, que quando nós fizemos a audiência pública ainda não tinha essa denúncia do professor, contra o professor Renato, né, em relação à perseguição a ele. Mas eu me proponho aqui a já organizar em caráter de extrema urgência uma audiência pública para dar visibilidade para essa denúncia e exigir uma reunião com o prefeito e com a nova secretária da Educação, que assumiu recentemente, para que ela receba uma comissão, os parlamentares, as entidades representativas, porque essa perseguição não pode ser tolerada, ela afronta
a Constituição Federal, a Constituição Estadual, né? Nós temos, inclusive, já uma vitória importante, aqui só para finalizar, pessoal, no estado de São Paulo, nós banimos do Estatuto do Funcionalismo Público Estadual, em 2009, um artigo que proibia a manifestação pública de servidores e servidoras no estado de São Paulo. O artigo dizia o seguinte, que o servidor era proibido de se manifestar criticamente em relação aos atos da administração e também em relação às autoridades constituídas. Estava lá no nosso estatuto estadual, que é de 68, na época do AI-5, da ditadura militar. Nós banimos, nós aprovamos o projeto na Assembleia Legislativa e retiramos, né? Então não tem, até porque ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Então, o que a Catarina fez, o que o Renato fez também, o que vocês fizeram, né, está de acordo com a lei. Vocês estavam exercendo o direito de livre manifestação, de opinião, de expressão. Não tem, isso não pode prosseguir, né? Se a gente não derrotar essa decisão aqui do ponto de vista administrativo, com certeza a gente derruba isso na justiça, no Tribunal de Justiça, já com uma liminar. Mas não chegaremos a isso, porque a luta de vocês é a nossa luta. Somos todos, professora Catarina e professor Renato. Contem com o nosso total apoio aqui e na Assembleia Legislativa. Um abraço para vocês. E parabéns, Catarina e Renato. Obrigada, senhor Janazzi. Representante do PSOL no município, Neuza. Boa noite, companheiras, companheiros e companheiros. É tão importante para a gente ver o número de pessoas que se juntou aqui hoje, de várias entidades, partidos, da sociedade civil em geral, né? É significativo isso. E eu acho que não devo me alongar aqui na fala. As falas anteriores já contemplam tudo o que eu gostaria de falar. Agora eu quero tecer um comentário, né? Era necessário, né, que se demitisse Catarina Troiano e Renato Mesquita. Como é que se admite 2 professores desse quilate, desse naipe, com esse potencial de formar gente com mente crítica? Como é que eu posso deixar gente assim, ensinando adolescentes, pré-adolescentes, gente que pode crescer sonhando em viver num mundo melhor, com igualdade, com respeito, sem discriminação, sem ódio de classe, sem discriminação religiosa? Como é que a gente pode deixar a pessoa assim, trabalhando, mesmo que sob grande vigilância? A gente recebe informações que esse colégio USCS e o que se tem de ensino na USCS é do tempo da escravidão, né? Me parece que deve ter vigias, dedo duro. Eu recebi muitas vezes, ainda como presidente do PSOL e na militância feminista que a gente tem aqui no ABC, companheiras fazendo esse relato, né? De que trabalhar sob constante assédio moral, né? Não se pode falar, não se pode tecer comentários na sala de aula. É como se aqui a gente não tivesse derrotado nessa Câmara a famosa proposta da escola sem partido, tá certo? Então, é compreensível que a luta que a gente está travando aqui, quem está do outro lado tem escolhido a pena capital da demissão. E é compreensível que a gente esteja aqui para gritar o contrário. É essa a escola que a gente quer. São Catarinas Troiano, são Renatos Mesquita, trabalhando, formando gente de mente aberta, crítica e capaz de transformar esse mundo num mundo verdadeiramente melhor para todos. O PSOL tem esse ideário.
Esse é o nosso ideário. E ele converge para o ideário de todo mundo que falou aqui antes da gente, né? Não só pessoas de esquerda que têm essa forma de pensar. A gente tem livres pensadores por aí que não estão vinculados a partidos de esquerda ou a movimentos de esquerda. Então essa é a hora da gente juntar para essa luta e para as lutas que nós vamos enfrentar esse ano. E para finalizar, eu sou profissional de saúde e estava pensando aqui durante as falas, como essa pandemia revelou o lado sórdido, o lado discriminador e a política de morte que está sendo construída nesse país há algum tempo. Ela revelou caráter de administradores que estão dando uma banana para a vida e para a qualidade de vida da população. É disso de que se trata aqui quando a gente fala de Catarina. Como a gente lida com a questão do abuso sexual, do assédio sexual que a gente tem em escolas, em ônibus e etc. A gente lida desse jeito, a gente silencia, porque a gente pode revelar muita podridão que está colocada ali. Então silencia, porque senão a coisa pode implicar na hierarquia da escola. Então esse é o nosso papel, cada vez mais desvendar essas coisas, revelar essas coisas, e mordaça nunca mais. Ditadura do silêncio não cabe na escola, não cabe na vida, não cabe na Câmara, não cabe no Palácio do Planalto, não cabe aqui em São Paulo, não cabe em lugar nenhum. E compete a nós que estamos aqui hoje seguir firmes. E eu gosto muito de falar de altivos, que nós estamos do lado certo da história, companheiros. É isso que o pessoal pensa, e eu não falo aqui só pelo pessoal, eu falo aqui como mãe, como alguém que tem potencialmente a capacidade de educar também, pelos modelos que a gente pode colocar na vida. Obrigada a todas e todos e todas. Obrigada, Neuza. A Neuza destacando, gente, moradora de São Caetano, propriedade, ela tem propriedade, conhecimento para estar falando o que ela trouxe aqui pra gente. Para quem é do município sabe que não é novidade, né? Infelizmente essa é a nossa dura realidade aqui no município. Vou chamar agora o Serginho, representando a PUESP e a Intersindical. Obrigado, Arlete. Boa tarde, né? Boa noite a todos e todas. Primeiro dizer da emoção de estar num ato importante como esse e que traz muita simbologia, além da nossa necessidade de luta. Então, primeiro eu quero deixar evidenciado aqui o meu grande abraço para a Arlete, das PESCs, companheira Vera, representante da PUESP. Eu acho que isso é muito importante, está na frente desse processo, e toda a companheirada de luta que tirou o dia de hoje para fazer esse ato. Então, queria deixar isso registrado e começar dizendo o seguinte: eu faço parte do Fórum de Oposições na PUESP e, junto com a minha companheira Poliana, a gente está representando o Fórum de Oposições. Infelizmente, hoje ela não pôde estar, mas deixou um grande abraço a todos e todas. E quero dizer o seguinte, gente: a primeira questão que eu acho que a gente precisa refletir com esse ato que aconteceu com a professora Catarina e com o professor Renato. Primeiro, professora Catarina, queria deixar bem evidente para ti o seguinte: ontem você mandou um vídeo nas redes que você começa dizendo o seguinte: hoje eu estou demitida, mas eu serei reintegrada. E eu quero, professora Catarina, eu quero reforçar esse sentimento, que você será reintegrada com certeza. Você e o professor Renato. Sabe por quê? Porque não tem sentido esse tipo de demissão. Não tem sentido. Primeiro, a professora Catarina, ela fez uma coisa que é muito importante. Ela demonstrou um sentimento, uma preocupação com a nossa comunidade escolar. E dizendo o seguinte, com a nossa comunidade, com os nossos professores: não pode ter aula presencial numa situação como essa, em que não há vacina, onde não há segurança para as pessoas. E isso é um ato muito valoroso, porque, antes de tudo, é uma movimentação que vários sindicatos fizeram, inclusive a PUESP, no sentido de defesa da vida. Os governos não podem desconsiderar
a questão da importância da vida. Então, professora Catarina, esse movimento que tu fizeste, certamente ele é valorizado e com certeza você será reintegrada, não tenho dúvida disso, com esse ato autoritário, esse ato que desconsidera a democracia na escola pública. Professor Renato, quero dizer para ti o seguinte: o que você apresenta aqui na sua fala, que infelizmente você não pôde vir porque você está em sala de aula, demonstra para a gente uma coisa muito importante, que é a disputa da escola. É na escola que a gente tem que discutir a questão da sexualidade, a questão do meio ambiente, a questão da luta contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo. Essa escola que a gente quer, é essa escola que a gente precisa, porque a escola, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, ela ainda é o espaço alternativo para a disputa de consciências desse país. Portanto, professor Renato, a sua luta não é em vão e você com certeza será reintegrado também, porque esse ato não tem sentido nenhum, esse ato autoritário que a prefeitura fez contra ti. Então, quero deixar meu abraço, quero deixar aqui com muita evidência que essa luta nossa está ganha e que nós vamos conseguir reintegrar a professora Catarina e o professor Renato. Um grande abraço, muito obrigado, até mais. Obrigada, professor Serginho. Vou chamar agora o Evancir do PSTU, nosso companheiro. Boa tarde, boa noite para todos os camaradas, todos os camaradas aqui presentes. E antes de falar do caso em si, eu queria fazer uma saudação para todas as companheiras que vieram aqui nesse ato e todos os companheiros que vieram aqui nesse ato. Porque todos que estão aqui presentes sabem o valor de uma solidariedade quando a gente está num processo como esse, com uma perseguição, com uma demissão, ou quando a gente está preso. Todos nós sabemos o valor da solidariedade. E é esse valor que nós temos que passar para esses dois companheiros que nesse momento estão passando por essa clara perseguição política. Clara perseguição política. E quando eu falo clara perseguição, eu ouvi aqui a companheira Catarina, e a Catarina falou sobre a questão de não retornar às aulas no processo da pandemia. E não apenas quando não tinha vacina, não. O perigo continua rondando. E as mortes dos nossos companheiros podem dizer isso aí. Mas a pergunta que nós fazemos, a pergunta que eu faço, eu esqueci até de me apresentar. Eu sou o Ivanci, sou representante do PSTU, sou morador de Diadema, e estou representando como professor a oposição Reviravolta, da POS. Mas queria colocar o seguinte para cada um, principalmente para quem é professor, quem está na rede. Durante a pandemia, ou até mesmo hoje, tem alguma professora ou algum professor que não fez algum gesto, que não tenha feito algum protesto contra entulhar a gente numa escola durante o processo da pandemia? Por acaso teve alguém que ficou calado, que aceitou de uma maneira, ficou paralisado, já que tem que ir, não importa a pandemia, não importa quantos mortos, eu vou. Não foi assim não. A maioria dos professores e professoras protestaram do jeito que puderam. Alguns foi como essas companheiras aqui de São Caetano, e encontraram quem está no poder, a gestão, como foi falado aqui, a prefeitura, uma prefeitura de direita. Encontraram aqueles vingativos que estão procurando qualquer pelo em ovo para mostrar que os trabalhadores, e principalmente as trabalhadoras, têm que ficar de cabeça baixa.
não pode reclamar. Cala a tua boca. Aqui você não abre a boca. E o que esses companheiros estão fazendo é a luta contra esse sistema opressivo. A luta contra esse sistema explorador, contra o capital, enfim, que elege essas aberrações, não só aberrações políticas, mas até mitológicas, como tem um idiota que hoje está chefiando Brasília, chefiando o Brasil. E queria colocar para os companheiros, para terminar, que deu meu tempo, que a nossa solidariedade é a solidariedade que todos nós precisamos. Se esse ato tem esse número de pessoas, é um número de gente valorosa, daqueles que vieram dar solidariedade do começo ao fim. E é essa solidariedade que eu quero deixar para todos os meus companheiros e nos encontramos na luta. Muito obrigado. Então vamos lá, gente. Jorge Witt, do PT. Boa noite a todos e todas. Parabéns pelo ato que está sendo feito aqui nesse dia de hoje. A cidade de São Caetano precisa muito de participação de várias entidades, vários movimentos de pessoas que possam somar contra as questões erradas que acontecem não só aqui, mas como uma forma patriarcal, não só em São Caetano, mas no Estado brasileiro, e também se a gente pensar do que acontece na política nacional. Porque quando a gente percebe o ato que está acontecendo aqui hoje, nós estamos aqui na praça, importantíssima, na frente da Câmara Municipal, para reivindicar a reintegração de um companheiro, de uma companheira, que ousaram colocar questões que nem precisariam ser feitas. Porque quando a gente pensa sempre no preventivo, isso não é só na saúde, mas é em todas as áreas, e quem mexe com a administração pública teria que sempre pensar em fazer o que é melhor para a sociedade. Quando você tem uma companheira que é arbitrariamente demitida dentro de um processo de pandemia, não é só o secretário de Educação que teria que estar sendo convocado, mas também o secretário de Saúde, porque a gente está falando de pandemia, a gente está falando do nosso cuidado com a vida, dos nossos familiares e também das crianças que assistem essas pessoas que cuidam dos filhos de trabalhadores e de trabalhadoras que estão todo dia indo para a escola, sendo dentro de um processo como está sendo colocado no Brasil e no mundo. O outro companheiro lá da Universidade de São Caetano, mesma coisa, quando levanta uma questão para ser apurada, um tribunal de exceção arbitrário acaba demitindo e dando parecer por justa causa. E a gente tem assistido nesse país que um tribunal de exceção condenou nosso presidente Lula. E nós estamos num retrocesso, não é só com os companheiros e companheiras que foram demitidos, em todas as áreas. Então a gente não admite tribunal de exceção, que os fatos sejam apurados e aqueles que sejam responsabilizados dentro daquilo que foi cometido. Por isso, secretário de Educação, reveja junto com o secretário de Educação, porque sua medida foi arbitrária. Câmara, não adianta aprovar um abono, porque não consegue gastar o dinheiro que é destinado para essa cidade, que é mais 1,5 bilhão. E vocês, pela Constituição, têm que mandar 30%. E aí aprova uma esmola para o trabalhador. Enquanto isso, a gente está aqui na praça fazendo uma discussão sobre a demissão arbitrária dessa administração, que está sendo submetida depois a pagar uma esmola como um abono, como se fosse alguma coisa para os trabalhadores e trabalhadoras, quando vocês não respeitam a posição que vocês deveriam estar cuidando e não o trabalhador. Pandemia é dever de vocês. Se está tendo alguma questão irregular dentro da Universidade de São Caetano, vocês que têm que apurar. E quando o trabalhador importa, vocês dão a sorte, não dão abono, mas com a demissão arbitrária. PT de São Caetano do Sul, estamos na luta aqui junto no ato. O que precisarem, vamos estar gente junto com a classe trabalhadora. Forte abraço. Obrigada, companheiro. Arbitrária e ilegítima e ilegal, né?
Vamos lá, eu vou chamar 2 companheiros e aí na sequência um já fala após o outro, tá? Então é o Furlan e o Rodrigo do Sindiserve de Santo André, por favor. Obrigado. Boa noite. Vocês podem não acreditar o que o sindicalista fala, mas olha, eu vou ser breve, viu, gente? Prometo, viu? Esse ato tá muito bacana, muito coerente e necessário. Eu só quero dizer 3 ou 4 palavrinhas. Eu sou bancário há 20 anos aqui, ó, nessa agência da Caixa aqui na frente. E eu sou diretor de Relações Sindicais, Sindicatos Bancários do ABC. Ué, mas é professor, uai, nós somos trabalhadores. E muitos de nós, às vezes, nos esquecemos disso. Nós somos da classe trabalhadora. Nós não somos apenas de um segmento. Sempre que houver uma luta em defesa do trabalhador, o Sindicato dos Bancários do ABC, como sempre, estará presente mais uma vez. Nós estamos aqui para ficar ombro a ombro nas fileiras e lutar pela reintegração. Eu quero deixar uma palavra de otimismo e de participação. Podem contar com o Sindicato dos Bancários do ABC. E ó, só uma observação. Perseguição a trabalhador que tem clareza do seu papel, que é progressista, que não é retrógrado, faz parte do nosso jogo democrático e da nossa luta diária. Só para vocês terem uma ideia, essa estatal que eu trabalho e sou concursado há 20 anos, o presidente proibiu das pessoas usarem roupa vermelha, nem gravata, não pode. Isso é perseguição? Isso é ideologismo? Óbvio, né, gente? Estão se jogando um jogo nesse país e um jogo pesado. Nós não podemos soltar as nossas mãos. A nossa luta é honrada, é digna e justa. Estamos juntos. Disse que ia ser breve. Muito obrigado, gente. Bom, obrigado. Sou o professor Rodrigo Gomes, aqui do Sindicato dos Servidores de Santo André, juntamente com a professora Gabriela. Quero cumprimentar todas as companheiras e companheiros aqui do movimento sindical aqui da região, a CUT São Paulo, PT, PSOL, PSTU, enfim, todo mundo que já está. Bom, primeiro eu quero chamar a atenção para 2 pontos principais, né? Porque é que o sindicato dessa cidade não se organiza para estar em defesa da Catarina e do professor Renato. Onde que está esse sindicato pelego que não vem aqui na prefeitura e defender os trabalhadores da sua base? É um absurdo. Então contem já com a FETAN São Paulo, juntamente, acho que se quiser vir junto o PSOL, PSTU, o P não importa. Mas acho que a esquerda, ela tem que estar organizada para tomar o sindicato dessa cidade de volta na mão das trabalhadoras e dos trabalhadores. E eu quero também afirmar um compromisso aqui. É muito legal nós nos reunirmos aqui, fazermos fala, divulgarmos em nossa rede. Mas a cidade precisa saber o que está acontecendo. Então, se algum dia tiver alguma proposição de ato, nós vamos, a direção também do nosso sindicato também se propõe a ajudar na organização. Precisamos sair das ruas de São Caetano, ocupar as ruas, para a população saber o que está acontecendo na nossa cidade e como o PSDB tem atualmente governado essa cidade. Eu acho importantíssimo para a população também saber, não só ficar passando de carro, às vezes brincando, mas para também saber que é um assunto muito sério isso, e de como a gestão dessa cidade, ela há muitos anos inclusive, né? Muitos e muitos anos, né? Talvez seja a cidade que mais a direita tenha governado, né? Na região. Tá bom, companheiras e companheiros, contem com a gente, até a vitória, reintegração já! É isso aí, muito obrigada, professor. Pessoal, nós estamos com uma situação também dentro da Câmara. Hoje nós estão votando, né? Estão passando 3 pautas da educação e seria muito importante que nós entrássemos para a Câmara, né? Para a gente acompanhar e pressionar para que os vereadores dessa Casa de Lei aprove, né? Essa pauta para a educação. Então, as nossas falas nós vamos reduzir para 2 minutos, tá? Para dar tempo para a gente entrar. Vou chamar aqui a professora Nilce da escola Nelice, da Escolas em Luta.
Boa noite para todos e todas e todos, se é que podemos falar boa noite, porque o que nos traz aqui em frente à Câmara Municipal de São Caetano é justamente para denunciarmos à população a questão criminosa que está acontecendo aqui na cidade de São Caetano. Eu faço parte do movimento Escolas em Luta, junto com a companheira Catarina, que também está fazendo parte do nosso movimento. Sou professora da rede municipal e também estou aqui representando o setorial de educação do PSOL. E viemos prestar solidariedade e carinho para os companheiros Catarina e também para o companheiro Renato, eles que se sintam acolhidos, abraçados e de nenhuma forma se sintam sozinhos. Inclusive nós temos que pensar em ajuda financeira para esses nossos companheiros que foram demitidos. Catarina foi demitida inclusive na semana de Natal, como eu já havia falado da outra vez. Imagina o Natal que ela passou com o filho dela. O que esse prefeito fez foi imoral, ilegal, criminoso. E agora ele está tentando eleger o filho dele. A gente tem que denunciar. O que ele fez foi criminoso. A Catarina merecia ser premiada, não demitida. Porque um prefeito que não valoriza a vida, que quer calar os professores, ele jamais deveria estar ocupando o cargo da prefeitura de São Caetano. Ele vai deixar o legado dele como um dos piores prefeitos. Um prefeito que quer silenciar os profissionais de educação. Um prefeito que é contra a educação, contra a vida. Enquanto isso, a nossa companheira Catarina está fazendo história. É uma lutadora, uma guerreira. Ela sim é uma representante onde Paulo Freire vive dentro dela. E nós todos hoje aqui somos Catarina Troiano, somos professor Renato, porque ontem foi com eles, hoje pode ser comigo e amanhã com qualquer um de nós. Por isso basta a lei da mordaça. Esse prefeito ele vai pagar por que ele está fazendo, ele mexeu com a categoria errada. A gente tem que denunciar, usarmos as nossas redes, porque quem cala um professor, quem quer atacar a educação, não serve para estar nem dirigindo uma nação, nem uma cidade. Fora Bolsonaro, fora Dória, fora Eurico, e Catarina e Renato, reintegração já! Muito obrigada, professora Nelice, obrigada mesmo. E é isso aí, reintegração já. Vou chamar a Vera Severiano, da subsede da PUESP em São Caetano do Sul, nossa companheira aqui do município. Boa noite a todas e todos. Eu sei que vocês estão com overdose de APUESP já, mas só queria colocar algumas questões. Eu não vou me repetir naquilo que a gente já conhece, que é o caso da professora Catarina Troiano e o professor Renato. No entanto, eu queria colocar duas questões que eu reporto fundamentais. É preciso entender em que solo nós estamos pisando. São Caetano não é qualquer coisa. São Caetano é o ovo da serpente. Eu estou dizendo isso porque aqui não existe perseguição só para professores. Aqui existe perseguição para os trabalhadores e trabalhadoras de todas as áreas. E muitas vezes até para os comerciantes. Essa cidade oligárquica que ainda não rompeu com a cultura escravagista e coronelista precisa mudar. E se ela não muda juridicamente, nós temos que mudá-la politicamente. E como mudá-la politicamente? Juntando todas as forças. É muito interessante essa pluralidade que a gente vê hoje aqui nesta praça. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias. Mostrar para essa Câmara de Vereadores que eles foram eleitos pelo povo e, portanto, deve representá-los. E todas as categorias. Na casa do povo
o povo não tem voz, não tem vez. Na Prefeitura de São Caetano, as portas estão sempre fechadas, mesmo que no discurso para ganhar o voto se diz o contrário. Para encerrar, eu quero dizer, a gente não consegue nem protocolar um documento no gabinete do prefeito. Aqui a gente tem que fazer via Tende Fácil, percorrer a via crucis da burocracia. E está na hora de dizer basta. Basta as perseguições, basta os salários baixos, tendo aqui o maior IDH, o maior orçamento de todo o ABC. Basta São Caetano ser a via da contramão. Basta de nós termos que abaixar a nossa cabeça. Está na hora de nos impormos. Com relação ao que queremos e devemos fazer, é tomar a Câmara, é tomar o espaço da cerâmica, é tomar as ruas e mostrar de fato o que acontece nessa cidade. A educação é o cartão postal. E os educadores são de excelências. Merecem, exigem e terão todo o respeito. Eu estou aqui representando a subsede como uma sindicalista, como uma educadora, como uma professora, como uma trabalhadora. E a gente vem tentando todas as vias para a reintegração do professor Renato e Catarina. Nós sabemos que juridicamente isso não se sustenta, mas eles precisam politicamente. Portanto, conseguimos, através do mandato da deputada Maria Isabel, marcar uma audiência com o prefeito e a secretária. E aí nós queremos, dentro dessa audiência, ter todas as forças representativas para que a gente possa reverter e para a gente colocar essas pessoas no devido lugar onde elas devem estar. Os professores no chão da escola e as autoridades respeitando a gestão democrática que é de direito para todos. Muito obrigada. Muito bom, gente. É isso que a gente precisa, é diálogo, né? A professora, a deputada Maria, a Bebel, né, da PUESP, estando aqui no município, vai ser uma soma muito importante para a gente, com certeza. Eu vou chamar agora a Isabelle, representando a Ares, e na sequência o vereador de Santo André, do PSOL, Ricardo Alvarez, tá bom? Oi, boa noite, eu sou a Isabelle, diretora de Mulheres da Ares ABC, a maior entidade estudantil de secundaristas aqui da região do ABC. E hoje eu venho aqui, né, representar essa entidade de muita luta, representando os estudantes aqui da região, pedindo pela reintegração já do professor Renato e da professora Catarina, que são professores que sofrem, né, pela lei da mordaça, que com o governo Bolsonaro ela se agrava, né? Principalmente sobre o caso do professor Renato, que me chama a atenção, como sendo diretora de mulheres dessa entidade, que as alunas dentro das escolas, que sofrem assédio, que são abusadas, que sofrem por essa sociedade machista e que sentem medo de denunciar, enfim, essa violência que passa dentro das escolas. O estudante que não se encontra mais dentro da escola por conta desse governo de fome, que obriga o estudante a trabalhar, que obriga o estudante a ficar fora da escola, não conseguir acessar a universidade. E quando o professor tem esse ato de coragem, indo na contramão de denunciar o assédio, o abuso dentro da escola, ele é demitido. Isso é muito absurdo, porque a nossa luta é em conjunto. E por isso, a Ares ABC veio estar aqui representando esses estudantes que sofrem dentro das salas de aula, que sofrem dentro dos corredores das escolas e que cada vez mais estão afastados, né, dos estudos. E por isso que a Ares ABC sempre teve a luta, enxergando a importância, né, nessa conjunção dos professores e também sempre entendendo que a nossa luta principal é pelo fora Bolsonaro, que agrava a situação
Os estudantes não estão dentro da escola. E a gente quer derrubar esse fascista ontem, não só em outubro de 2022. É isso, muito obrigada pelo Fora Bolsonaro. Essa luta é pra valer! Essa luta é pra valer! Alô. Boa noite, companheiros e companheiras. Meu nome é Ricardo Alvarez, sou vereador do PSOL em Santo André e estou aqui hoje para manifestar o meu mais irrestrito apoio à Catarina, professora Catarina, e ao professor Renato. Quero dizer que dou muito valor para esse ato aqui de hoje e que nós façamos outros ainda maiores do que esse, porque é essa mensagem que nós vamos passar para a Câmara, vamos passar para o prefeito, vamos passar para o poder constituído aqui de São Caetano, porque nós não podemos fazer vistas grossas para casos desse tipo. Eu pergunto aqui, eu estou vendo aqui vários companheiros e companheiras aos quais eu conheço, milito há muito tempo, companheiros de luta, e eu pergunto, muitos inclusive da educação, e eu pergunto, se você identificar na tua escola o caso de assédio entre professor, e aí me parece que é o caso de professor com aluno, cabe a você fazer o quê? Se você se calar, você está sendo conivente com o crime. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que levar ao conhecimento do poder superior. Não foi o que o professor Renato fez? O professor Renato fez o que qualquer cidadão deveria fazer. Se duvidar, não conheço a realidade, mas se duvidar, a escola tem aula de direitos humanos, tem aula que fala de cidadania, tem aula que fala de acolhimento e fala de respeito. Quando o professor pratica, ele é punido. Não tem sentido isso. A escola deveria fazer exatamente o contrário. Acolher a denúncia, investigar e, se houver e tiver comprovado mesmo o caso de assédio, que se punam os culpados. Agora, demitir o professor por justa causa, justamente por ele ter cumprido a regra mínima de convivência, que é o respeito na relação do professor com o aluno, não foi isso que aconteceu. O caso da professora Catarina é tão absurdo quanto. Para terminar, é tão absurdo quanto. Se tem a volta às aulas e as salas de aula e as escolas não estão adequadas de acordo com os protocolos sanitários na defesa da comunidade contra a Covid, cabe qual a atitude do professor ou da professora? Denunciar, porque a professora fez. Qual foi o prêmio que ela ganhou por isso? Por defender a saúde pública, a saúde de professores, estudantes e trabalhadores? Também justa causa. Por isso, estou aqui manifestando o nosso apoio, nosso mandato está à disposição da luta. Parabéns aos organizadores, e Renato e Catarina ficam. Os autoritários saem. Um abraço, companheiros e companheiras.